Fala Fiel. Vamos acompanhar o pessoal da Jovem Pan comentando sobre a saída do Fernando Lázaro do cargo de técnico e a chegada de Cuca no Corinthians. Deixo aqui os créditos à Jovem Pan Esportes. Não esqueça de ajudar o canal se inscrevendo e deixando o seu like. O Corinthians descobriu por que ele não ganhou ontem do Argentino Júnior. Por quê? Foi por causa do Fernando Lázaro, claro. Nunca tinha acontecido uma derrota do Corinthians em Libertadores em casa e tal. Não é uma coisa normal na vida do Corinthians, mas tinha que dar uma cabeça e deram a cabeça do Fernando Lázaro. 17 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Foi a campanha do Fernando Lázaro nessa temporada, 56,9% de aproveitamento. E no Corinthians, como mandante, 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates, só a derrota de ontem. 74,1% de aproveitamento. Justa a saída do Fernando Lázaro, senhores? Inevitável, eu diria. Não sei se é justa, mas inevitável porque ele entrou caindo. Treinador novo, assim, quando entra como uma aposta, ele tem que matar um leão por dia. Todo jogo. Ele é testado todo jogo, avaliado todo jogo. Ele não, diferente do treinador já consagrado, que tem um lastro, né, que pode não fazer nada por um tempo, como outros antes dele. Eu não acho que ele fez menos nem do que o Silvinho, nem do que o Vitor Pereira. Seguiu a mesma coisa. Ou seja, mas o desafio, o Corinthians lançou mão de um jovem, de um cara iniciante, custando muito mais barato, mas com a obrigação de fazer a mesma coisa. Não, de fazer melhor. Mesma coisa, não. De fazer melhor do que o Silvinho, de fazer melhor do que o Vitor Pereira. Enfim, o desafio dele era só isso. Exato. Né? E não fez. E eu não sei se alguém vai conseguir fazer. E o desafio do Cuca é esse. Fazer melhor do que os 3 anteriores. Não só do que o Fernando, mas também do que o Vitor Pereira e do que o Silvinho. Se o Cuca não fizer melhor, também vai cair. Do mesmo jeito. Então, acho que a queda dele era inevitável. Ou ele apresentaria uma solução, e aí como os jogadores, né, gostaram da saída do Vitor Pereira e, entre aspas, compraram a ideia do Fernando Lázaro, cabia ao time, aos jogadores ajudarem transformando o Corinthians, fazendo o Corinthians jogar mais. E não fez, nem resultado, nem qualidade de futebol, nem nada. Então, para mim, nem respondo se é justo ou não, mas inevitável essa queda dele. E isso acontece com qualquer treinador, seja iniciante ou não, dirigindo um time desse tamanho do Corinthians, né, que exige alguém mais experiente, com lastro para aguentar, né, por mais tempo, pelo menos. Então quem contratou deveria sair junto, né? Bruno, dá para fazer mais com esse Corinthians, com esse elenco do Corinthians? Eu não sei, porque os padrões são muito parecidos, né? O Zé citou o Silvinho, o Vitor Pereira, e acho que são esses que dá para avaliar, porque esse elenco, a base desse elenco, começou a ser formada ali no meio de 2021. Estava o Silvinho no comando da equipe, que foi quando chegaram o Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e o William, que já foi embora. Até então era o time de 2020, a partir do segundo semestre de 18, aí 19, 20, era um time bem mais fraco, até metade de 21. Aí chegaram reforços e formou-se essa base aí que está aí até hoje, com vários jogadores mais veteranos. Acho que é um elenco desequilibrado, tanto nessa parte da idade, alguns muito mais velhos, aí alguns garotos muito novos, como o Pedro, que tem 17. E há um desequilíbrio também nas posições, né? O Corinthians tem muitos volantes, por exemplo, mas tem poucos atacantes, os laterais, reservas ainda não se firmaram, enfim, é um elenco que é desequilibrado. Então acho que tanto os 3 últimos técnicos, eles tiveram um desempenho melhor em casa e fora muito abaixo. Os 3 também sofreram quando não tiveram Renato Augusto, então acho que não mudou muito esse padrão, né? De um time bom em casa, ruim fora, sente muito a ausência do seu principal jogador. Então o Cuca, claro que o Cuca é um técnico melhor que o Lázaro hoje, pode ser que o Lázaro daqui a alguns anos vire um ótimo técnico, mas hoje o Cuca é um técnico melhor, até pelo tempo de carreira, pelo que já fez, pelo que já conquistou. Então, teoricamente, ele tem mais capacidade de tirar mais do time. Só que é um time que já há quase 2 anos, ele é mais ou menos isso, né? Não muda muito. Tanto que no Brasileiro em 21 ficou em 5º, em 22 ficou em 4º. Aí nas Copas, às vezes avança um pouquinho mais. Na Copa do Brasil chegou à final. Na Libertadores foi até as quartas, onde não chegava desde 2012. Mas se você pegar a campanha, foram 2 vitórias só em 10 jogos. Então é um time que é mais ou menos isso há uns 2 anos, né? Então, não sei se ele vai conseguir, mas na teoria ele é mais capacitado para tentar tirar mais. Fausto.
Como colocou o Zé, era algo inevitável. Eu se me perguntasse na época o que eu acharia do Fernando Lázaro, eu não colocaria o Lázaro para comandar o Corinthians. Eu acho que, como em tudo na vida, você tem que passar por etapas, né? Apesar dele ter conhecimento do Corinthians, há muito tempo está no Corinthians, passou por inúmeros setores, como treinador, ainda é um iniciante, né? Está começando a sua carreira, tanto é que não vai sair do Corinthians. Continua no Corinthians o Fernando Lázaro. Ele só vai sair se for desejo dele. O Corinthians vai continuar com ele, fazendo parte do seu grupo ali. Vai chegar um treinador muito mais experiente, muito mais vitorioso, que sabe lidar com os jogadores que o Corinthians tem. O Corinthians tem do mais alto escalão de jogadores até aqueles que estão iniciando, até aqueles que não estão rendendo nada. Tem de tudo no Corinthians. O elenco do Corinthians é uma mescla de todos os tipos de jogadores. Agora, a gente não pode deixar de falar, né, gente? Isso não é uma coisa que está sendo criada aqui, eu não estou falando à toa. Ele também vai entrar pressionado por outros motivos, né? E tá em todas as redes sociais, aí vocês podem acompanhar que, exceto a maior torcida uniformizada do Corinthians, que é a Gaviões da Fiel, as outras torcidas estão se manifestando por algum episódio que aconteceu no passado, envolvendo o Cuca. Então, imagino que não vai ser tão tranquila a chegada do Cuca, pelo que eu estou percebendo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou aqui falando do profissional. O Cuca é um extraordinário profissional. As oportunidades que eu tive também de conversar com o Cuca, uma pessoa também extraordinária. Mas aí tem a questão de torcidas uniformizadas do Corinthians estarem se manifestando contrária à chegada do Cuca. Então, ele também vai entrar pressionado. Talvez não pelo que ele já provou na carreira dele, mas por outros motivos, por essas torcidas. Então, eu não sei o que vai acontecer. Está existindo uma incógnita em cima disso aí, porque quem entrar hoje na rede social vai ver que as manifestações estão aí. Enfim, vamos ver aonde vai parar essa situação, né? O que vai acontecer com relação a essa situação. Piperno, isso que foi colocado pelo Fausto, se você quiser falar a respeito, e o Cuca no Corinthians. Olha, eu acho que... Flávio, eu vou começar até pelo Lázaro, porque o Lázaro, eu acho que o Corinthians tem agora a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. De copiar o Água Santa. O Água Santa não vai mandar o Thiago Carpini lá para a Europa para estudar, para fazer curso, para obter licença e tal. O Corinthians tem o Fernando Lázaro, funcionário do clube. O Corinthians já foi técnico do Corinthians em 3 momentos. Ele foi interino após a queda do Mancini, depois a saída do Silvinho e agora. Então, é claramente alguém em quem o Corinthians aposta, pelo menos apostou para outras funções, para outras atividades. Ele foi analista de desempenho, enfim, nunca foi técnico. Então, já que ele se propõe a ser técnico, é alguém confiável, alguém que conhece o Corinthians, que cresceu no Corinthians, por que o Corinthians não manda esse rapaz para o exterior para prepará-lo? Para ser, quem sabe, aí sim, o próximo alguém com mais lastro, ou então... daqui 6 meses virar, por exemplo, um assistente técnico preparado, né? Porque não adianta o Corinthians ficar toda hora sonhando que ele vai achar um novo Carille, porque aquilo foi uma coisa lotérica que aconteceu. Aliás, depois do Carille, o Corinthians tentou o Osmar Loss, que hoje, inclusive, andava aí como assistente técnico de novo, né? Nem sei o que está fazendo agora. E nada contra, enfim, mas claro, função, claro. O Doriva é assistente técnico do Silvinho. Exatamente. Campeão paulista e carioca. Estava o Thiago Largue com o Lázaro, que trabalhou no Atlético Mineiro como treinador. Então, acho que o Corinthians tem agora a possibilidade de preparar alguém para o futuro. Eu, se fosse o Corinthians, eu faria isso. Zé. Eu acho que o grande desafio do Cuca vai ser fazer o Corinthians jogar. Futebol, o resultado, no fim das contas, é o que fala mais alto. É o que dá paz para o cara trabalhar, continuidade no trabalho. Ele tem trabalhos de sucesso recentemente. Ele passou daquele treinador chorão, que o pessoal dizia, né? Que era cabeça baixa, sempre reclamando e não sei o quê, triste, para um cara extremamente vencedor. Agora, ele conseguirá fazer o que os outros não fizeram com esse time do Corinthians? Fazer esse time correr, né? Um time de jogadores veteranos, vai conseguir dar equilíbrio a essa equipe?
Todo mundo dizia que há algum tempo atrás, não é possível, com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, jogadores consagrados de nome, né? Fausto Vera, Juliano, Maicon, aí o Renato Augusto que está machucado, mas Paulinho, só nome aí, né? Yuri Alberto, Roger Guedes, enfim, não é possível que o Corinthians não pode brigar por alguma coisa, por algo mais no campeonato. Os outros treinadores não conseguiram fazer da liga para esse time, fazer funcionar. O desafio do Cuca, acima de tudo, é isso. Fazer esse time funcionar, conquistar resultados, porque é a única coisa que vai manter o Cuca como treinador do Corinthians.